Você sente que o mundo de hoje espelha a decadência de Sodoma e Gomorra? Isso não é um acaso, é um alerta divino, e a prova irrefutável está na chocante descoberta arqueológica que confirma a destruição de Sodoma com enxofre e fogo. O que você vai ver não é história, é uma profecia se cumprindo, e a lição por trás do julgamento divino pode ser a chave para o seu refúgio. Se este alerta toca o seu espírito, inscreva-se agora para não perder o que Deus está revelando e fique conosco até o final. Meu amigo, minha amiga, vamos embarcar juntos em uma jornada que transcende o tempo, onde a fé e a história se encontram de uma maneira que arrepia a alma. Muitas vezes, as pessoas tratam as histórias da Bíblia como meras fábulas, contos morais distantes de nossa realidade. Mas e se eu te dissesse que o chão que pisamos guarda as cicatrizes de eventos divinos, testemunhos silenciosos que gritam a verdade para quem tem ouvidos para ouvir? Imagine só, lá nas planícies áridas, perto do Mar Morto, um lugar chamado Tal el-Hammam vem sendo escavado por mãos pacientes e curiosas. O que eles encontraram lá não é apenas uma cidade antiga, é um eco poderoso da narrativa sobre Sodoma e Gomorra. Essa fantástica descoberta arqueológica não é apenas para os acadêmicos em seus laboratórios, não. É um presente de Deus para a nossa geração, uma forma de Ele dizer: aquilo que você lê na minha palavra não está confinado às páginas, está gravado na própria terra. A arqueologia bíblica, veja bem, funciona como uma ponte, conectando nossa fé espiritual a uma realidade física e palpável, mostrando que o julgamento divino sobre o pecado deixou marcas indeléveis que perduram até hoje, um alerta para a sociedade contemporânea. Agora, feche os olhos e tente visualizar o que esses arqueólogos viram ao desenterrar as ruínas de Tal el-Hammam. Não foi uma cidade que simplesmente envelheceu e ruiu com o tempo. O que eles acharam foi o retrato de uma catástrofe súbita e avassaladora. Pense em camadas e mais camadas de cinzas escuras, um manto fúnebre cobrindo tudo, um testemunho mudo da destruição de Sodoma. O calor que se abateu sobre aquele lugar foi tão incrivelmente intenso, algo que desafia explicações naturais, que foi capaz de derreter potes de cerâmica, transformando-os em vidro. Já imaginou a força de um fogo assim? Isso não é obra de um incêndio comum ou de uma guerra convencional. Estamos falando de um evento de proporções cósmicas, um verdadeiro cair fogo do céu. Cada fragmento de cerâmica derretida, cada grão de cinza, é uma peça no quebra-cabeça que nos leva à confirmação da Bíblia. É a prova material que corrobora a seriedade com que Deus encara o pecado e a soberba. Um eco do relato de Gênesis que nos força a refletir sobre a fragilidade da nossa existência e a soberania divina. Algo que tem uma relevância atual gigantesca. E o mais impressionante de tudo, o selo final desta descoberta arqueológica são as pequenas e misteriosas bolas de enxofre encontradas espalhadas por todo o sítio arqueológico. Não se trata de enxofre comum, que pode ser encontrado em várias partes do mundo. O que foi achado em Tal el-Hammam foram esferas de enxofre com uma pureza de mais de 96%, algo raríssimo na natureza. Quando testadas, essas bolinhas queimam com uma intensidade e um calor absurdos, liberando uma fumaça densa, exatamente como seria de se esperar do relato de enxofre e fogo que choveu sobre Sodoma e Gomorra. É como se Deus tivesse deixado sua assinatura na cena do juízo. Isso nos leva a pensar: se a terra e as pedras confirmam com tantos detalhes o que aconteceu, o que mais a palavra de Deus, a fonte primária de toda essa história, tem a nos revelar? As evidências físicas são apenas a porta de entrada para uma compreensão muito mais profunda sobre os motivos que levaram à destruição de Sodoma e as lições eternas que podemos tirar disso.
É fascinante observar como a ciência, que por tanto tempo foi vista por alguns como adversária da fé, acaba por se tornar uma de suas maiores aliadas. As evidências físicas que encontramos em Tal el-Hammam, como vimos, são de arrepiar. Contudo, elas são como um corpo sem alma, até que a luz da palavra de Deus as ilumine e lhes dê o verdadeiro significado. A arqueologia bíblica não existe para provar que Deus existe. Ele não precisa de nossa validação, mas em sua infinita graça, ele nos permite encontrar esses vestígios para fortalecer os que creem e chamar a atenção dos que duvidam. A confirmação da Bíblia, através dessas descobertas, é um fenômeno poderoso. Não é uma mera coincidência que as cinzas, a cerâmica vitrificada e as bolas de enxofre contem exatamente a mesma história que as Escrituras Sagradas narram há milênios. É uma orquestração divina, um testemunho duplo que ecoa através dos séculos, mostrando que a história da destruição de Sodoma não é apenas teologia, mas também um fato histórico, um evento real que marcou a terra e o tempo, servindo de alerta sobre o pecado e o julgamento divino. Prestem bem atenção a este ponto, pois é aqui que tudo se conecta de forma magistral. O livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 24, nos dá uma descrição sucinta, mas terrivelmente clara do que aconteceu. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Agora, compare essa frase, escrita há mais de 3.000 anos, com os relatórios dos arqueólogos de hoje. Eles falam de um evento aéreo, uma explosão de calor vinda de cima, tão quente que derreteu a cidade e a cobriu com um material sulfuroso. É a mesma história, contada em duas linguagens diferentes: a linguagem da fé e a linguagem da ciência. Ver essa confirmação da Bíblia de forma tão literal nos enche de temor e reverência. As bolas de enxofre puro encontradas no sítio arqueológico do Mar Morto são a materialização exata do relato de Gênesis, um lembrete físico do poder de Deus e da seriedade de seu juízo. Cada detalhe da descoberta arqueológica aponta para a veracidade do texto bíblico, tornando impossível para um coração sincero ignorar a sua mensagem. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda e com uma relevância atual imensa. Se uma das histórias mais dramáticas e, para muitos, inacreditáveis da Bíblia encontra uma correspondência tão precisa no mundo físico, o que isso nos diz sobre o restante das Escrituras? Isso fortalece nossa confiança em cada promessa, em cada mandamento, em cada profecia. A história da destruição de Sodoma deixa de ser apenas uma narrativa sobre um povo antigo e se torna um pilar que sustenta a credibilidade de toda a palavra. Ela nos mostra que quando Deus fala, sua palavra tem o poder de se manifestar na realidade de forma literal e avassaladora. O mesmo Deus que julgou o pecado e a soberba daquelas cidades é o Deus que nos oferece a misericórdia de Deus através de Cristo. Mas se a palavra se prova tão fiel ao descrever o fato, é absolutamente crucial que mergulhemos no coração da questão para entender o porquê. Quais foram as razões que levaram a um julgamento divino tão extremo e definitivo? Quando se fala em Sodoma e Gomorra, a mente da maioria das pessoas em nossa sociedade contemporânea salta imediatamente para uma única imagem, um tipo específico de pecado. E, embora essa depravação fosse, sim, parte do quadro, ela não era a raiz do problema, mas sim o fruto amargo de uma árvore já apodrecida. Para entender a verdadeira razão do julgamento divino, precisamos ir além do óbvio e ouvir a voz de um profeta que, séculos depois, recebeu de Deus o diagnóstico preciso. Muitos se surpreendem ao saber que a Bíblia é muito mais profunda e detalhada em sua análise. Não estamos falando de um Deus que se irrita com um único erro, mas de um processo de decadência moral e espiritual que chegou a um ponto sem retorno.
A destruição de Sodoma serve como um estudo de caso atemporal sobre como as nações e as almas se afastam de seu Criador. E entender a causa raiz tem uma relevância atual que talvez seja mais urgente hoje do que em qualquer outra época da história. Vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ouçam com atenção, pois estas palavras são como um bisturi que corta fundo e revela o verdadeiro tumor. Deus diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Percebem a profundidade disso? O primeiro pecado listado não é a imoralidade, mas a soberba. O orgulho de se sentir autossuficiente, de acreditar que a prosperidade e a segurança vêm da própria força, esquecendo-se do doador de todas as coisas. Essa soberba foi alimentada pela fartura de pão e pela ociosidade, ou seja, uma vida de conforto e facilidades que os tornou apáticos e egocêntricos. E qual foi o resultado direto? Eles nunca ampararam o pobre e o necessitado. O coração deles se tornou tão duro e focado em seus próprios prazeres que a compaixão e a justiça social foram completamente abandonadas. Antes de qualquer outro ato, o grande pecado de Sodoma foi a indiferença. A partir dessa raiz de soberba e indiferença, todo o resto desmoronou. A falta de amor ao próximo abriu as portas para a completa inversão de valores e a normalização do pecado. O que era vergonhoso passou a ser celebrado em praça pública. O desrespeito a Deus e aos seus mensageiros, como veremos na história de Ló, tornou-se a norma. A sociedade se tornou um lugar onde a busca pelo prazer individual justificava qualquer tipo de ato, não importando o quão degradante fosse. A destruição de Sodoma foi a consequência inevitável de uma cultura que abandonou por completo os pilares da humildade, da gratidão e do cuidado com o próximo. E é nesse cenário de caos moral que encontramos um homem justo, Ló, e sua família, tentando sobreviver espiritualmente. A jornada dele, e em particular, o destino trágico de sua esposa, a mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal, nos ensina outra lição vital sobre o perigo de ter o coração preso a um mundo que Deus já condenou. Em meio àquela sociedade corrompida pela soberba e pelo pecado, a misericórdia de Deus encontra uma brecha na família de Ló. A ordem divina foi clara e urgente, entregue por anjos. Fujam para salvar suas vidas, não parem em toda a planície e, acima de tudo, não olhem para trás. Pensem na intensidade daquele momento. A terra tremendo, o céu se preparando para desabar em enxofre e fogo, e a única condição para a salvação era uma obediência cega e uma confiança total na direção de Deus. É aqui que a tragédia pessoal da mulher de Ló se desenrola, servindo como uma das lições mais sóbrias e diretas de toda a Escritura. A história dela não é sobre uma curiosidade fatal, mas sobre um coração dividido. Ela estava fugindo da destruição de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha fugido de dentro dela. O seu corpo se movia em direção à salvação, mas sua alma, seus desejos e suas memórias ainda estavam ancorados naquela cidade condenada. Um dilema que possui uma incrível relevância atual. O ato de olhar para trás foi a traição final. Foi um gesto que revelou que, apesar do livramento que estava sendo oferecido, ela ainda valorizava o que estava sendo destruído. Talvez fossem os amigos, a casa confortável, a fartura de pão, a vida social que ela conhecia. Seu coração estava apegado ao passado, a um sistema que Deus havia julgado. E o resultado foi instantâneo e terrível. Ela se tornou uma estátua de sal. Imagine a cena, Ló e suas filhas correndo sem ousar olhar, enquanto a mulher, a mãe, fica petrificada para sempre, um monumento à desobediência e ao apego mundano.
Até hoje, existem formações rochosas cobertas de sal perto do Mar Morto, que a tradição local aponta como sendo o memorial da mulher de Ló, uma possível confirmação da Bíblia gravada na paisagem. Ela se tornou parte do mesmo juízo do qual tentava escapar. Um exemplo eterno de que não podemos flertar com o pecado e esperar sair ilesos. O julgamento divino sobre Sodoma e Gomorra não era algo a ser observado com nostalgia. Essa advertência ecoa com uma força tremenda em nossa sociedade contemporânea. O próprio Jesus Cristo, em Lucas capítulo 17, versículo 32, nos deu uma das ordens mais curtas e poderosas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele a usa como um arquétipo do perigo de se começar a jornada da fé, mas manter o coração preso às velhas práticas e aos velhos amores. Quantos de nós, em nossa caminhada, não sentimos a tentação de olhar para trás, para os prazeres passageiros de um mundo que se opõe a Deus? A estátua de sal é um alerta para cada um de nós sobre o perigo de um coração dividido. A salvação exige uma renúncia completa e um olhar fixo no futuro que Deus nos preparou. E falando em elementos físicos que testificam a magnitude desse evento, a natureza daquelas misteriosas bolas de enxofre encontradas na descoberta arqueológica de Tal el-Hammam nos revela detalhes ainda mais espantosos sobre a natureza daquele fogo celestial. Vamos agora voltar nosso olhar para um dos detalhes mais extraordinários e cientificamente inexplicáveis de toda esta história: as bolas de enxofre puro. Depois de refletirmos sobre a tragédia da mulher de Ló e o perigo do apego ao mundo, somos confrontados novamente com a prova física e irrefutável do julgamento divino. Essas não são pedras comuns. Imagine os arqueólogos, ao escavarem as cinzas endurecidas de Tal el-Hammam, encontrando pequenas esferas esbranquiçadas, quase como se tivessem sido manufaturadas. Elas estão ali, encapsuladas no tempo, testemunhas silenciosas do dia em que os céus se abriram. Qualquer tentativa de explicar a destruição de Sodoma por meios naturais, como um terremoto ou um vulcão, desmorona diante dessa evidência. O enxofre vulcânico é impuro, amarelado, cristalino. O que foi encontrado nas ruínas de Sodoma e Gomorra é algo completamente diferente, um elemento que aponta para uma origem única e sobrenatural, uma confirmação da Bíblia que desafia o ceticismo da nossa sociedade contemporânea. O que torna estas bolas de enxofre uma peça central na arqueologia bíblica é a sua composição e o seu comportamento. Análises laboratoriais revelaram que elas contêm uma pureza de enxofre que pode chegar a 98%, uma qualidade que não se encontra em nenhum depósito natural na Terra. É como se tivessem sido refinadas por um processo celestial, e a sua capacidade de queima é assombrosa. Quando acesas, elas não produzem uma chama amarela comum, mas uma chama azul, intensamente quente, que consome oxigênio rapidamente e é capaz de derreter metal. Agora, imagine por um instante não apenas uma, mas uma chuva delas. Milhões dessas esferas incandescentes caindo do céu, incendiando tudo o que tocam com um calor consumidor. Esta é a imagem exata que o relato de Gênesis sobre enxofre e fogo nos pinta. A descoberta arqueológica nos permite entender, em termos práticos, o horror que se abateu sobre aquelas cidades por causa de seu pecado e soberba. Deus, em sua soberania, poderia ter apagado aquelas cidades da existência sem deixar vestígios. No entanto, ele escolheu deixar para trás evidências que pudessem ser encontradas e analisadas milênios depois. Por quê? Talvez para que, em uma era de dúvida e questionamento, tivéssemos um testemunho físico da veracidade de sua palavra. Estas bolas de enxofre são um sermão pregado pelas pedras, um alerta tangível com uma imensa relevância atual. Contudo, mesmo em um quadro de juízo tão terrível e absoluto, a narrativa bíblica sempre nos mostra um fio de esperança,
um vislumbre da graça. O fogo consumiu as cidades da planície, mas não consumiu a todos. A história não termina com a chuva de enxofre e fogo. Ela continua com os sobreviventes, Ló e suas filhas. E o lugar onde eles encontram abrigo, a chamada Caverna de Ló, nos revela outra faceta do caráter de Deus. A sua infinita misericórdia de Deus, que sempre preserva um remanescente. Após testemunharmos a aterrorizante chuva de enxofre e fogo e o juízo implacável sobre Sodoma e Gomorra, a narrativa nos guia para longe da fumaça e das cinzas, para um lugar de silêncio e sobrevivência. É aqui, no rescaldo da destruição de Sodoma, que vemos a outra face do caráter de Deus brilhar com intensidade, a sua insondável misericórdia de Deus. Ló e suas duas filhas, tendo escapado por pouco, encontram refúgio em um lugar humilde, uma caverna nas montanhas. Pense no contraste profundo. A cidade próspera, cheia de fartura de pão e soberba, foi completamente aniquilada, enquanto a salvação foi encontrada na simplicidade e no isolamento de uma gruta. Isso nos ensina que o livramento de Deus raramente se parece com o que esperamos. Ele não os transportou para um novo palácio, mas para um abrigo rochoso. A caverna de Ló se torna então um poderoso símbolo da proteção divina em meio ao caos. Um lembrete de que mesmo quando o julgamento divino sobre o pecado é executado, Deus sempre provê um esconderijo para os seus. Aquele refúgio na montanha representa muito mais do que segurança física. A caverna é um lugar de despojamento total. Ali não havia luxo, status ou as distrações da vida em Sodoma. Ló e suas filhas foram reduzidos ao essencial, forçados a depender unicamente de Deus para o seu futuro. Quantas vezes, em nossas vidas, Deus nos permite entrar em nossas próprias cavernas, períodos de dificuldade, perda ou isolamento, para nos purificar do apego ao mundo, assim como a mulher de Ló não conseguiu se purificar. É nesses momentos de vulnerabilidade que aprendemos a verdadeira dependência. E mais uma vez, a arqueologia bíblica lança luz sobre o relato. Perto do Mar Morto, arqueólogos descobriram uma caverna real, em torno da qual foi construída uma igreja e um mosteiro na era bizantina, honrando a tradição de que aquele era o local exato do refúgio de Ló. A descoberta arqueológica deste local sagrado, conhecido hoje como a Caverna de Ló, serve como mais uma confirmação da Bíblia, ancorando a história da misericórdia a um lugar que pode ser visitado até hoje. A preservação de Ló é a prova de que o coração de Deus não se deleita na destruição. O julgamento divino é a sua obra estranha, uma resposta necessária à rebelião e ao pecado desenfreado, mas sua natureza primária é a de salvar e redimir. Mesmo com todas as falhas e hesitações de Ló, Deus o resgatou, honrando a intercessão de Abraão. Esta história do livro de Gênesis estabelece um padrão que vemos em toda a Bíblia. Deus é justo para julgar, mas também é abundante em misericórdia para com aqueles que buscam refúgio nele. Isso nos leva à pergunta final e mais importante, que possui uma tremenda relevância atual. Qual é a mensagem central de Sodoma e Gomorra para a nossa sociedade contemporânea? O que essa história antiga, confirmada pela ciência e pela fé, tem a nos dizer sobre o mundo em que vivemos hoje e o nosso próprio destino espiritual? E assim chegamos ao ponto central de toda a nossa jornada. A relevância atual da história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma curiosidade histórica, é um espelho profético para a nossa sociedade contemporânea. Quando olhamos para os pecados que levaram à destruição de Sodoma, a soberba, a indiferença para com os pobres, a busca incessante por prazer e a normalização do pecado, é impossível não ver paralelos assustadores com o mundo de hoje. A história, confirmada pela descoberta arqueológica, não está nos livros apenas para nos informar, mas para nos alertar. O mesmo Deus de justiça e santidade que atuou no passado é o Deus que reina hoje.
A narrativa serve como um lembrete solene de que a tolerância de Deus com o mal deliberado e a rebelião tem um limite. A confirmação da Bíblia através das pedras e do enxofre nos força a levar sua palavra com a máxima seriedade. O grande alerta para nós é evitar a armadilha da normalização. Assim como Ló estava afligindo sua alma justa dia após dia com as obras iníquas ao seu redor, 2 Pedro 2,8, também nós corremos o risco de nos acostumarmos com a decadência moral, de nos tornarmos anestesiados pela constante exposição ao que é contrário a Deus. O julgamento divino sobre aquelas cidades não foi um ato impulsivo, mas a consequência de uma sociedade que se recusou a ouvir, a se arrepender e a mudar. O padrão é claro: a prosperidade sem gratidão leva à soberba, a soberba leva à indiferença, e a indiferença abre as portas para toda forma de maldade. A história nos chama a um autoexame. Será que, como a mulher de Ló, estamos amando mais os confortos deste mundo do que a promessa da salvação? Estamos olhando para trás, com saudade, em vez de olharmos para frente, para Cristo? No final das contas, a mensagem mais poderosa de Sodoma e Gomorra é um chamado urgente ao arrependimento e à esperança. Não é uma história para gerar medo paralisante, mas para inspirar uma ação decisiva. Ela nos mostra a terrível consequência do pecado, mas também ilumina a gloriosa misericórdia de Deus, que providenciou um escape na caverna de Ló e que, de forma infinitamente maior, providenciou o escape definitivo para toda a humanidade através de Jesus Cristo. A solução para a decadência da sociedade contemporânea não é política ou social, mas espiritual. É um retorno humilde ao Criador, trocando a soberba pela submissão, a indiferença pelo amor ao próximo e a impureza pela santidade. Que possamos aprender a lição gravada em cinzas e enxofre e fogo perto do Mar Morto e escolher hoje o caminho da vida. E assim, a história da destruição de Sodoma, confirmada pela arqueologia bíblica, deixa de ser apenas um relato antigo e se torna um poderoso alerta para cada um de nós. A pergunta que queima em nosso espírito agora é: em quais áreas da nossa sociedade contemporânea você mais enxerga os reflexos de Sodoma e Gomorra? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Sua visão é importante e queremos construir essa comunidade de fé juntos. Se esta mensagem tocou seu coração e você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos sinais que Deus tem para nós. Não saia ainda. Continue sua jornada de aprendizado clicando no vídeo recomendado que está aparecendo agora na sua tela. Fiquem na paz. Eu sou o Visão Profética.